Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro, Amando a Deus. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Bom dia, meu povo, a paz. Glória a Deus. Vamos lá. Semana 21. Deus soberano. Tu, soberano Senhor, fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Atos 4:24. Amar a Deus, tendo em vista sua soberania, certamente representa um desafio moderno, devido ao conceito de soberania. Não raro, devido aos fatos históricos envolvendo nações cujos governantes governam com a mão de ferro, a ideia de um soberano déspota nos dão a imagem de alguém que impõe as leis de forma insensível, cruel e totalitária. Portanto, precisamos corrigir essa visão. Essa correção vem de fato que a Bíblia diz que Deus é soberano. Também diz que ele é amor, 1 João 4:8. Mas assim, podemos saber que o seu amor é soberano, sua soberania é amorosa. Há nele perfeita harmonia entre tais atributos. De fato, apenas ele pode ser um soberano perfeito, visto ser ele mesmo bondoso, justo, santo e amoroso. O que é a soberania de Deus? A soberania absoluta e excelsa de Deus é destacada constantemente na Bíblia por sua livre decisão de fazer o que quer e deseja fazer. Suas ações e decisões, por definição, são justas, santas e boas. Um soberano possui domínio absoluto para produzir leis, julgar e executar. Isaías 33:22 nos demonstra claramente como Deus possui os três poderes. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador e o Senhor é o nosso rei, e ele nos salvará. A soberania de Deus não foi tomada à força, pois ninguém a possuía. A soberania de Deus não precisa ser imposta, pois ela é inevitável. A soberania por natureza deve ser absoluta. Deus não precisa vindicar soberania, pois ela é impossível de ser questionada, desafiada ou usurpada. Deus não pode ser medido, sua soberania é o padrão, a lei e a fonte de seus decretos. A Bíblia diz: que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem tiver misericórdia, terei compaixão de quem tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, de quem tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que o levantei, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Por que ele pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar quem o fez? Por que você me fez assim? Romanos 9, do 14 ao 20. Nosso amor por Deus, com esse ensino bíblico, nos conduzirá a um profundo temor, tremor e reverência. Talvez o melhor exemplo disso é a corte celestial angélica, onde anjos, serafins e querubins e arcanjos demonstram isso da maneira mais pura e perfeita como criaturas de Deus diante da sua imediata presença. Será um amor que nos capacita a nos ajoelhar submissos a Deus e a sua santa soberania e vontade. Um amor total de Deus nos impedirá de questionar o Senhor soberano. Lembre-se de que muitos questionam a soberania de Deus por falta do amor dele. Então, o nosso amor deve ser pautado pelo entendimento da soberania de Deus. Mas afinal, o que é o amor? Se a gente não entender de fato o que é o amor, nós nunca vamos conseguir compreender um pouco de Deus.
Claro que a maioria das coisas nós só vamos compreender na eternidade, se aprover ao Senhor. Mas eu te faço uma pergunta: o que é o amor? Porque a nossa visão de amor, ela é tão pequena, ela é tão falha e ela é tão deturpada que nós, na verdade, não fazemos ideia do que é o amor. O que é o amor para você? Como amar? O amor parece que é algo que foi colocado de lado. Eu estava conversando com um jovem e o pai desse jovem virou para ele e falou assim: tá na hora de você casar, de você ter filho, você já é formado, né? Você já tem uma namorada. Aí o irmão dele falou assim: claro que não, tá na hora dele trabalhar, conquistar. Filho é só depois dos 30, 35. Aí eu olhei, aí o pai dele falou assim: não, meu filho, você tem que ter filho hoje para vocês crescerem juntos e vocês desenvolverem o amor. Fiquei impressionada. Como que a gente desenvolve o amor se a gente não faz ideia do que é isso? O amor é Cristo. O amor é Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Inclusive eu li a referência bíblica hoje para você. 1 João 4:8. Deus é amor. E no perfeito amor, ele lança fora todo medo. O dia que você se aproximar genuinamente de Deus, você vai entender o que é amor. Deus é soberano, mas Deus é soberano no amar, no amor. Aqueles que estão perto de Deus, eles identificam o amor. Aí a minha pergunta para você é: você consegue identificar o amor? Você consegue entender o amor? Você consegue perceber o amor? Sabe qual é a dificuldade das pessoas em amar? É a dificuldade delas se aproximarem de Deus, porque elas querem tocar. E Deus, ele não se fez presente a ninguém, a não ser a Moisés, que viu as costas dele. Porque senão, ele não ia conseguir sobreviver. Adão e Eva foram os únicos homens, na verdade, que tiveram um contato direto e íntimo com Deus. Mas Deus só aparecia para eles 1 hora do dia. Sabe por quê? Porque a glória de Deus, ela é tão forte, tão forte, tão forte, que nem Adão e Eva poderiam ficar com Deus o dia inteiro. A glória dele resplandece tudo que tem em volta. A glória de Deus é tão profunda, ela é tão densa que nem Adão e Eva conseguiriam suportar ficar ao lado de Deus sem que ele sucumbisse por causa da glória dele e por causa da imensidão do amor. Tanto é que na hora que a serpente foi atacar e atazanar a cabeça de Adão e Eva, eles estavam só no jardim. Não era a hora de Deus aparecer. Eu fico pensando, meu Deus, como eram aqueles encontros no final da tarde, em que Deus vinha pessoalmente para andar com eles no jardim. E eles tinham contato direto com o amor. Mas nem o amor soberano, ele foi o suficiente para Eva dizer não. Sabe por quê? Porque na hora que Eva disse sim para a serpente, Deus não estava tão por perto. Então, todas as vezes em que você diz sim para alguma obra do inferno ou diz sim para alguma tentação, é porque o seu coração está distante de Deus. E esse devocional, se eu tivesse que dar um título para ele, seria volta. Volta. Volta para o que importa, volta para o que interessa, porque quando Jesus morre na cruz, que ele é o Verbo encarnado, o Deus que se tornou filho por nós, e ele veio para nos salvar de nós mesmos. Então, quando Jesus está sendo crucificado, o véu ele é rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos acesso à glória de Deus. Eu fico impressionada como nas igrejas a gente não tem tanta cura, salvação, libertação, salvação tem, mas assim, cura, manifestações de milagres e maravilhas. E a gente via muito isso antigamente, tá?
diminuindo, porque quanto mais a glória de Deus está afastada, menos a gente vê os sinais e maravilhas. E quanto mais glória de Deus, mais perto de sinais e maravilhas. Porém, mas eu quero ver a glória de Deus. Então você precisa de um quesito, santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. O Senhor é soberano no amor. E aqueles que estão perto dele precisam ser santos, como ele é santo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos encontre aqui nessa manhã, Senhor. Nos encontre nessa manhã e nos batize com a tua glória. Entregue-nos do teu favor e da tua misericórdia. Que a tua graça, a tua benevolência esteja estendida sobre nós. Consagramos o teu agir e o teu efetuar. Comanda, Espírito Santo. Comanda os nossos dias, comanda os nossos pensamentos e comanda o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo. Deus abençoe. E até semana que vem. Se Deus quiser, no nosso devocional semanal. Não esqueçam dos seus jejuns, das suas ofertas. E não esqueça de que Deus é soberano. Amém? Beijão, gente. Deus abençoe. Até semana que vem.